Primeiro, né, ser religiosa praticante ou não, né? Eu estou lembrando disso ao longo da minha vida e eu tenho certeza, né, que podemos pensar, né, claro, aí vai depender também da faixa etária de quem está aqui com a gente, quem vai nos assistir depois, mas como eu ouvia isso desde pequena, né, ah, qual é a sua religião? Quantas vezes eu lembro de eu assistir isso, né? Alguém perguntar a religião de outra pessoa e a pessoa dizer, eu sou católica não praticante, né? E, na verdade, aquela mulher ou aquele homem, né, de vez em quando buscar um terreiro, né, para buscar uma ajuda, né, para a sua saúde, né, para conseguir trabalho, né, ou aquela mesma pessoa, né, buscar uma cartomante, né, mas é católico, não praticante, né? Então, assim, eu tô falando isso, fica até jocoso, mas é muito verdadeiro isso, né? Pesquisadores, né, temos aí, você falou da teologia, né, tradicional, antes no vídeo, nós temos muitos pesquisadores, né, nós temos as ciências da religião, né, nós temos muitos teólogos e teólogas, né, muita gente que pesquisa dentro das ciências da religião e fora também, nas ciências sociais, a respeito, né, de pertencimento religioso, né? E o que a gente vê, né, é que nós temos no Brasil um multipertencimento, né? Então, assim, eu concordo com você, eu acho que a ausência dessa pergunta, e claro, né, aqui não vai nenhuma crítica, né, ao trabalho realizado, né, pelo Cefez, mas essa pergunta, você pratica sua religião, faz muita diferença, né? Porque a gente pode dizer que a gente é de tal religião, eu sou católica, né? Quanta gente é católica, né? Mas, na verdade, né, é candomblessista, é umbandista, né? Hoje eu sou umbandista, né? Já tem alguns anos, mas eu fui candomblessista por 10 anos. E eu já ouvi senhoras, né, que eram ebomes, né, como a gente chama no candomblé, de muitos anos, com muitos anos de iniciada no candomblé, que inclusive diziam que eram católicas, porque elas tinham sido aculturadas daquela maneira, né, mesmo no Rio de Janeiro, né? Eu não estou falando nem, né, de alguém que morava no interior do Brasil, não. Então, assim, quantos, né, para a gente chegando, né, na conversa, quantas pessoas no Brasil são candomblecistas e são umbandistas, ainda se dizem espíritas, né? Então, assim, sem falar, né, nesse multipertencimento, né, que a pessoa frequenta um terreiro, frequenta um centro, mas também vai à missa, né, procura uma cartomante, enfim, né? Então, assim, nós temos peculiaridades aí, né, que são brasileiras, que a gente precisa se aproximar. Mas aí, assim, para a gente avançar, né, quando você fala, né, que aí a gente ainda não conseguiu pegar, né, esses dados dessa pesquisa do Cefez, a que você menciona, e precisamos, porque nós do Nos Radir estamos muito inquietas com isso. Acho que a gente tem uma tarefa, e aí, para além do Nos Radir, para além desse canal, não creio, né, para além do nosso compromisso aqui, eu acho que é uma tarefa do serviço social. E aí eu estou falando das nossas entidades representativas, né, envolvendo aí também o conjunto Cefez-CRES, porque quando a gente vê, né, que em termos de recorte religioso, né, a nossa maioria é de mulher negra evangélica, né, quando a gente vai correlacionar isso com o Brasil de 2023, isso faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Porque é isso que a gente começou a estudar
desde 2020, nos primeiros momentos do Nos Radir, né, nos nossos primeiros estudos, assim. O neopentecostalismo, ele não está, né, na temperatura que ele está, na profundidade que ele está, no Estado brasileiro, né, enfim, nos assuntos da vida pública, né, e interferindo, né, buscando interferir, né, em tudo que se refere a direitos humanos, à educação, né, à toa, né? Há um projeto de poder, né, e a gente, em vários momentos, né, desde o nosso surgimento, e Lucília foi fundamental, né, para trazer essa primeira preocupação, né, porque a gente viu que não estava dando mais para pensar o conservadorismo no Brasil sem, né, examinar o fenômeno do neopentecostalismo, que nada mais é do que uma terceira onda pentecostal nesse país, né? Então, na verdade, o pentecostalismo tem raízes aí estadunidenses, na verdade, né? Vamos falar corretamente. Então, temos alguns pesquisadores importantes, né, e que não são marxistas e que a gente precisa conhecer, né, como o próprio Ricardo Mariano, né, que foi um dos primeiros que a gente estudou para entender, né, como é que a gente chegou ao neopentecostalismo, né, a essa temperatura e a essa profundidade de interferência, né, nos nossos assuntos no Brasil, né. Então, assim, tem muita relação, né? Tem muita relação. Quando a gente para pensar o que está acontecendo entre os fiéis, digamos assim, as religiosas e os religiosos de matriz africana, né? Está havendo um embranquecimento, né, desses adeptos, né? Na verdade, a população negra está muito mais presente, né? E aí, precisamos entender isso aí, precisamos estudar. E a gente quer seguir, né, estudando e pesquisando isso. A população negra, né, tanto feminina quanto masculina, está muito mais presente nas igrejas, né, evangélicas, sobretudo neopentecostais, né? Então, assim, vitória de Bolsonaro em 2019 tem correlação com isso, né? E aí os desafios para nós, né? Aí eu estou falando nós, né? Posso estar falando de tanta gente, mas estou falando nós do serviço social. Porque, sim, como sim, eu estava falando no início, né? Até me debrucei sobre isso na minha tese de doutorado, lá de 2018, não está tão longe assim, mas é isso, mal nós, né? Digamos assim, enfrentamos o nosso passado profissional, quer dizer, mal não, que a gente enfrentou muito seriamente, mas eu digo assim, mal resolvemos isso, né, e a conjuntura, né, essa barbárie, né, já mostra a sua cara, né, com novas características, onde a religião ela se apresenta, né, de mãos dadas, né, com a extrema-direita. Né? Então, e aí? E aí? Né? Como é que a gente lida com isso? Né? Então, assim, e se a gente pensar que a gente está no século XXI, né, com toda essa influência ideológica pesadíssima, né, conservadora, reacionária, neofascista, digitalmente aí se proliferando, né? Vamos lembrar o que a gente está vivendo agora, essa violência nas escolas, né? Então, assim, que não é fortuito, tudo isso, né? Não é por acaso. Então, assim, muita tarefa mesmo para nós. Exatamente. Né? E aí, no plano intelectual, né, da pesquisa, da investigação, desculpe, querido, imagina, mas também de ação, né? A gente, no Nos Radir, a gente tem se incomodado muito, ok, estamos estudando, essa realidade, ela é bárbara, ela é atroz, e aí, a gente vai ficar só estudando,
né? Também pensar a universidade nesse sentido. A gente quer colocar mais a mão na massa, a gente quer, né, contribuir para a transformação social efetivamente, né? Defender concretamente a vida, né, de todos, né? Então, é isso. É disso que se trata. Sem dúvida. E quando você mencionou né, o teu doutorado, eu lembrei do meu mestrado, aí foi 2010, né? Mas veja só que eu busquei discutir o voluntariado na profissão, né? Na verdade, uma discussão ética eu me propus a fazer sobre o voluntariado na profissão, e eu chego à conclusão de que esse voluntariado, quando ele acontece na profissão, ele tem uma carga religiosa importante. É uma carga de, vamos dizer assim, de cumprimento de uma missão ou de sustentação, e aí para o lado mais complicado, de sustentação do significado social da profissão, ainda sob circunstâncias, criando circunstâncias religiosas para isso, né? Então, quando eu vi esse recorte, na verdade, quando eu fiz, né, o recorte para poder gravar o meu vídeo, eu fiquei bastante preocupado, embora eu já acompanhava, porque eu estudo isso há muito tempo, e eu até citei o Pedro Simões, no livro dele, ele traz esse... Na verdade, não é no livro dele, no livro dele ele aponta, mas num outro artigo que ele vai escrever, acho que eu acho que quando? 2003, 2004, assim, ele vai apontar o aumento de evangélicos, de estudantes evangélicos no curso de serviço social, né? E aí suscita para a gente todas essas perguntas, né? Poxa, se não a profissão mais marxista do Brasil. Então eu não tenho nenhum receio de dizer dessa forma, né? Do ponto de vista profissional mesmo, né? Você tem outras áreas do conhecimento, tá? Mas do ponto de vista de uma ciência aplicada para o exercício de uma profissão, eu não vejo outra profissão mais marxista que a nossa. Né? E, por outro lado, ainda essas pessoas se direcionam para esta profissão partindo de pressupostos religiosos, né? Lógico, demonstra a nossa incapacidade, e aí a incapacidade mesmo, a nossa profissão é muito pequena, ela não tem um prestígio do capital que outras têm, nunca vai ter, eu espero que não tenha mesmo, né? Do ponto de vista do significado social que a gente defende, lógico, né? Porque tem outros significados, né? Como eu disse no começo da nossa live, né? Tem uma parcela da categoria que acha que tem que voltar com a cosmovisão cristã para a religião e acusa quem não deixa, entre aspas, isso entrar de intolerância religiosa, né? Então, esses absurdos, né, faz a gente pensar isso que você falou, né? A necessidade de estudar, de compreender isso profundamente e trazer para a profissão. E eu repito, a profissão ainda tem uma dificuldade de discutir isso, precisa discutir isso, precisa estudar isso profundamente, apresentar isso em artigos, em simpósios, em seminários, né? Para que a gente se desvincule vamos dizer assim, porque não é fácil fazer essa discussão, é uma discussão tensa, é uma discussão polêmica, nunca vai deixar de ser dentro de uma sociedade como é a sociedade brasileira. Né? Seria uma discussão mais simples se a gente estivesse, sei lá, numa Suécia, numa Estônia, né, onde a laicidade de Estado lá é uma coisa que... Você está falando na cidade de Estado por quê? Um canal como o meu na Estônia não ia ter... Né, eu tenho pouquíssimos inscritos, justamente porque esse debate não é um debate popular, né? Na Estônia, acho que nem abriria o canal, né? Porque para eles, né, a laicidade de Estado é uma coisa óbvia. Então, enfim, eu penso que eu quis trazer essa pergunta para a gente realmente levantar, deixar isso aqui registrado, né, Lúcia? E assim,